Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de La Política por Otros Medios, el programa de entrevistas sobre cultura, política y comunicación de Barricada TV. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al correo electrónico barricadatv@gmail.com o escribirnos en Twitter @barricadatv o la fanpage, ¿era? Barricada TV. Barricada TV. Estoy con Abel Nassif, porque él hoy va a ser de traductor, porque nos visita Mónica Benicio. Ella fue la pareja de Mariel Franco, la concejala de Río de Janeiro, que fue asesinada hace unos meses atrás, hace 5 meses. Ella está visitando la Argentina en el marco de los diálogos de la resistencia. Estás teniendo un nivel de actividad enorme. Estuvo en el Parque de la Memoria, estuvo en la legislatura porteña, le hicieron un homenaje a Mariel en el Congreso Nacional. Y bueno, primero agradecerte que te hayas podido hacer un hueco para acercarte a Barricada TV. Y de entrada sí preguntarte cómo te está tratando la Argentina en esta gran cantidad de actividades que venís participando desde que llegaste a nuestro país. Tem sido muito bem recebida, acolhimento muito grande de diversos coletivos, de várias mulheres que se solidarizam com a minha luta, e tem sido muito gratificante a estadia aqui, muito corrida, muitas atividades intensas. Hoje foi um dia de atividades, como você já relatou, que me causaram muita emoção, muita comoção. Foi uma manhã de muita sensibilidade, mas estou sendo muito bem recebida. De já agradeço a oportunidade de estar aqui e toda essa acolhida da Argentina. Muy agradecida por estar acá, la verdad que fue un día de muchas corridas, pero fue muy bien recibida por el movimiento de mujeres y bueno, muy agradecida de estar acá en tu programa. Hace ya 5 años que Mariel y Anderson Gómez fueron asesinados después de que hayan Mariel denunciado la violencia y los abusos de la policía militar en Río de Janeiro. ¿En qué estado está la investigación y de qué manera el movimiento político y social de Río de Janeiro y de Brasil viene tomando la lucha que ella venía llevando adelante, ¿no? Por las mujeres, por los derechos humanos, contra la violencia policial? Bom, a gente na verdade já está há quase 6 meses, né, da execução da Marielle, e cada vez mais a gente vem perdendo força nessa mobilização por justiça. O Brasil é um país que tem uma memória muito frágil, a gente tende a apagar uma desgraça com a outra, e o que faz com que o caso acaba perdendo espaço na mídia, cobrança social. Então, inclusive, está vindo aqui e recorrendo a outros países. É uma forma de manter latente o caso da Marielle na cobrança por justiça, para garantir que não seja mais um dos outros casos que ficam sem resposta, que ficam sem solução. A mídia, inicialmente, deu muita visibilidade ao caso. Foi um crime extremamente hediondo, que ultrapassou as fronteiras do Brasil e comoveu, de certa forma, o mundo. Então, a mídia teve que se posicionar, assim como o governo também teve que se posicionar ao caso, mas cada vez mais me preocupa a situação da relação com o tempo, entendendo que o Brasil é um país com uma memória muito frágil. Bueno, que Brasil tiene una memoria muy frágil, que al principio esta problemática por la violencia que tuvo el asesinato y tuvo mucha repercusión tanto para el gobierno como para los medios de comunicación de allá, pero que con el tiempo, por esta cuestión de que la memoria de brasileña es frágil, se está perdiendo el caso. Sin embargo, que bueno, que se está haciendo lo posible para expandirlo hacia otros países y hacia otros lugares. Y en este marco, Mariel había trabajado y presentado proyectos en la legislatura de Río de Janeiro que se centraban en buena medida en los derechos de las mujeres. ¿En qué grado de avance está el movimiento de mujeres, el movimiento por la diversidad sexual y qué vínculos estableces vos con las compañeras en Argentina que vienen peleando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito? Marieli, cuando ella fue vereadora
ela fez muitos projetos relacionados com as mulheres de lá. Então a pergunta é o que você acha do movimento de mulheres lá e o que você acha do movimento feminista de aqui, principalmente com a questão do aborto. Se você pode falar alguma coisa sobre isso. A Marielle, na verdade, não tinha só a pauta de gênero, né, e do feminismo em si. Ela carregava no próprio corpo todas as pautas que defendia. Uma mulher negra, favelada, lésbica. Então, era uma série de bandeiras em pautas a serem discutidas e a serem dado em continuidade de luta com o próprio corpo oferecido à política. Muitos movimentos se sentiram, um mês depois, quando começaram a conversar comigo, vieram falar comigo num sentido que se sentiam órfãos, porque hoje são poucos os representantes que a gente tem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que acolhem as pautas do que a gente considera da minoria política, né? Porque isso é uma coisa que eu acho, inclusive, importante de frisar. Nós somos minorias quando se trata de minoria política, em representatividade política, não minoria em número, porque a população negra, favelada, LGBT, somada, é a maioria, é a potência de força que existe na cidade hoje. Mas dentro do contexto de representatividade política, somos minorias. Eu vou só dar pausa para você responder. Bueno, que las propuestas y los proyectos que Mariel fue acercando a la legislatura no necesariamente eran propuestas solamente de género. Sí vale la aclaración de que las reivindicaciones de género Mariel las portaba en un cuerpo de una mujer negra, en el cuerpo de una mujer lesbiana, en el cuerpo de una mujer de la favela, y que ella también, entonces sus propuestas no solo son para el movimiento de mujeres, sino también para el movimiento, para las minorías, para el movimiento LGTBI, para el movimiento de las favelas. Yo había visto que en la legislatura de Río de Janeiro hay 7 legisladoras mujeres contra 51 legisladores, concejales varones. O movimento de mulheres no Brasil, ele tem tido uma crescente, mas a gente não tem a cultura, na verdade, da manifestação que vocês têm aqui, por exemplo. Então, a gente tem tido cada vez mais resistência e cada vez mais força para a construção dessa luta, mas que ainda há muito que se aprender com vocês nesse processo de resistência e de manifestação. Esse contexto da gente, o Brasil ser considerado um país pacífico, amistoso, que não tem, ou que em um dado momento teve mais forte e foi perdendo a esperança de que a gente podia construir um país melhor através da cultura da manifestação nas ruas. E isso acaba que coloca a gente numa posição muito frágil. O reflexo da Câmara ser ocupada por maioria de homens brancos, héteros, cis, que são machistas, fundamentalistas, é muito grave, porque a Marielle, dentro das 7, era a única negra. Então, ainda tem um contexto, para além do machismo, o racismo. E aí você soma tudo isso e ainda coloca as questões da LGBTfobia. E aí um somatório de forças que colocava a Marielle numa pirâmide, na base de uma pirâmide de vulnerabilidade, né? De fragilidade disso. Mais de contraponto, era aquela mulher forte que se colocava como uma potência em ascensão política, que desafiava todo aquele modelo do conservadorismo, do fundamentalismo, do machismo, do patriarcado instalado naquela casa, que em nada hoje representa o povo. Então, é muito preocupante a gente ver que a população ainda continua, mesmo não se espelhando, mesmo não se reconhecendo nesses representantes, continua colocando essas pessoas no poder. Porque cada vez mais a corrupção aumenta, a violência aumenta, e a gente, num efeito contrário, vai perdendo esperança,
vai desacreditando que um novo modelo de política para o Brasil pode ser diferente. Então, a gente não quer sair de casa para se manifestar, a gente não quer discutir política porque é chato e todo político é igual, a corrupção não vai mudar, é isso. Todo esse contexto, ele faz com que a gente tenha uma política cada vez mais frágil, no sentido de quem vai atender a demanda da população, a demanda do povo, e coloca o modelo do patriarcado e do machismo cada vez mais reforçado, cada vez mais latente, cada vez mais legitimando ter esses homens brancos, heteronormativos, que não nos representam em nada nesses cargos de poder. Brasil, la cultura de la protesta, la cultura de la manifestación, la cultura de conseguir las reivindicaciones en la calle, si alguna vez tuvo alguna fuerza, la fue perdiendo en estos tiempos. Entonces ahí pensar para nosotros un consejo de liberantes donde hay solo 7 mujeres, inclusive ver que dentro de esas 7 mujeres Marielle era la única negra, y entonces da cuenta de que ese sistema representativo aumenta lo que sería esta cuestión heteronormativa, patriarcal, blanca, y a su vez Marielle representaba, y por eso también la fuerza que ella tenía y el miedo que causaba esos sectores, representaba ese poder en las calles, en las favelas, y que iba en contra de esa representatividad. Una cosa así, sei lá. Desculpa. No, hace poco tiempo atrás, menos de un mes o un mes y pico, se realizó en Porto Alegre la asamblea de base convocada por La Poderosa, donde participaste y tuviste un vínculo con el hermano de Santiago Maldonado. ¿Cómo fue ese encuentro y qué salió de ese encuentro entre ustedes dos? Foi encontro muito emocionante. Eu não tinha conhecimento de toda a história do Santiago, e ter encontrado o Sérgio naquele momento me fez olhar para a história inteira e entender o quão grave é esse contexto, essa história, essa trajetória de luta dele nesse momento. Entender também as fragilidades que vocês têm hoje aqui, são muitas e são graves. E foi muito inspirador, assim, porque eu perdi a minha companheira há um pouco menos de 6 meses, e essa luta é nova para mim, né? Essa luta que a gente tem que ser incansável na busca por justiça. Então, ver toda a trajetória dele, olhar para outras histórias de vocês e entender esse fôlego interminável, né? Que eu tive reunida com as mães da Praça de Maio, as abuelas também, foi com vários familiares nesse contexto de pessoas que perderam seus entes queridos na ditadura e que ainda não têm resposta, mas que estão há anos nessa luta incansável. Foi muito inspirador conhecer o Sérgio e ver que é possível continuar nessa luta, porque de certa forma faz com que eu não me sinta sozinha. Isso soma força, isso dá vontade de seguir, dá vontade de continuar, porque tem outras pessoas te inspirando. Foi muito importante. Que bueno, que el encuentro con Sergio la verdad que fue muy emocionante, muy importante. Ella no conocía la historia de lo que pasó con Santiago, la conoció en ese momento y también fue una forma de sentirse acompañada, no solo por lo de Sergio puntualmente, también en esta nueva tarea para ella de continuar la lucha de su compañera y continuar con la memoria activa de su compañera. También fue muy inspiradora para ella, y esta cuestión de años de lucha de lo que son las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a hacer un pequeño cortecito ahora y vamos a seguir charlando enseguida. Ella es Mónica Benicio, es pareja de Marielle Franco, la concejala del PSOL en Río de Janeiro, que fue asesinada a principios de este año en una investigación que todavía se está desarrollando. Enseguida volvemos con más La Política por Otros Medios.
Eu sou Mônica, sou cria da Maré, militante dos direitos humanos desde 17 anos e companheira de Marielle Franco. Eu e Marielle nos conhecemos há 14 anos e entre muitas idas e vindas a gente teve um relacionamento ao longo desse tempo. A gente tinha uma certa resistência a tornar o relacionamento público, mas ela era muito maravilhosa com isso, essas coisas de demonstração de afeto. Por ela tinha fotinho todos os dias. Marielle lutava na causa LGBTI. Eu acho que a maior expressão dessas, para além da questão do parlamento, era a divulgação da vida pública dela, que era não esconder o relacionamento que a gente tinha, que era reforçar que isso era um amor, que era legítimo, que era feliz, que as nossas famílias existem. Eu acho que essa era a principal forma dela lutar dentro dessa causa. Então era todo dia, era um dia de levantar e dia de resistência, porque a gente tinha que ficar autoafirmando que esse amor é legítimo e que a gente não vai deixar de amar porque está dentro de um contexto social onde parte das pessoas não acreditam que esse amor seja legítimo. O apoio tem sido muito grande. Falando por mim especificamente, é isso que ajuda a manter a luta, é isso que faz com que eu levante de manhã, que dê algum sentido. É saber que existe toda essa rede de afeto mundial. Então, toda manifestação de carinho, toda manifestação de afeto está se mobilizando, está cobrando justiça, está pressionando as investigações, mas, sobretudo, lutando para que não haja mais Marielles, eu acho fundamental. Seguimos en la política por otros medios, en Barricada TV, que está en una fábrica recuperada IMPA, que está ubicada en el barrio porteño de Almagro y que produce objetos derivados de aluminio. En esta fábrica autogestionada funciona este canal de televisión y hoy desde este programa de entrevistas estamos conversando con Mónica Benicio. Ella fue pareja de Marielle Franco, nos está contando cómo viene desarrollándose la lucha por justicia, por ella, por Anderson Gómez, que también fue asesinado en esa emboscada, ¿no? que le hicieron. En realidad no está todavía del todo claro cómo se produjo, o sea, ¿cuáles fueron los primeros elementos que arrojó la investigación? ¿Se trató de sicarios, el vínculo con la policía militar? ¿Hasta dónde se sabe cómo se desarrolló? Resposta nenhuma, né? A gente está há 176 dias sem nenhuma resposta. A gente entende que as investigações corram em sigilo e é compreensível e tem o meu apoio para que assim seja, entendendo que o Brasil tem um contexto muito complicado para crimes como o da Marielle, que ao que tudo indica, e para mim é muito claro, tem participação de agentes do Estado, participação de figuras políticas e de gente de alto poder aquisitivo, de alto poder econômico. Então, é compreensível que tenha uma complexidade muito grande dentro do crime e isso vai gerar uma dificuldade para chegarmos à solução dessa investigação. E o sigilo é muito precioso, entendendo que nesse contexto de que para mim claramente foi um crime político, o Brasil tende a silenciar casos como esse. Então, a luta ela se torna cada vez mais dura e cada vez mais constante, com mais resistência e com mais força, para garantir que a gente tenha, a partir de agora, do crime da Marielle, que foi tão hediondo, que foi tão bárbaro, uma desconstrução desse modelo de violência e de barbárie que o Brasil vem vivendo. O 14 de março, para mim, foi um dia de barbárie, mas ele não pode ser entendido só como um dia de barbárie. A gente precisa ressignificar a violência que aconteceu nesse dia para dizer, em resposta ao que aconteceu a Marielle, porque essa satisfação hoje o Brasil deve ao mundo. O crime da Marielle ultrapassou as fronteiras do Brasil e comoveu o mundo. O mundo hoje quer saber o que foi que aconteceu com a Marielle. Então,
o Estado brasileiro deve essa satisfação. E eu não tenho a menor dúvida de que essa satisfação terá que ser dada. E será. Mas eu quero garantir que seja a satisfação correta, que seja a resposta correta, e não qualquer resposta, para numa tentativa de nos silenciarmos, de entregar uma solução ao caso e dar o caso por encerrado. Isso é uma das coisas que me preocupa muito nesse processo de investigação. Hoje não temos nada. O que se sabe do assassinato da Marielle é através de especulação midiática, através do que a mídia nos coloca, do que os jornais nos apresentam. E é claro que dentro de um contexto social, uma mínima satisfação para que esse crime deveria ser dado. Mas eu acredito que, especialmente para a família, tinha que ser dado alguma coisa mais consistente para que a gente realmente acreditasse que isso está avançando, que a gente está caminhando para um rumo de chegar a uma conclusão e a conclusão correta. Acabei com a sua vida de novo. Desculpa. Que bueno, en más de 170 días de que aconteció el crimen, el Poder Judicial todavía no dio respuestas, que las respuestas que se tienen son construcciones mediáticas de los medios de comunicación y que excede este pedido de justicia y esta necesidad de que se den respuestas, excede a lo que es Brasil, que ya es el mundo entero el que está pidiendo explicaciones sobre este caso, y básicamente eso. Sí, eso. ¿Cómo hay o sea, el caso de Marielle no es un caso único, o sea, hay muchos y muchas referentes del movimiento social y de las organizaciones políticas de izquierda o populares que han sufrido atentados y crímenes políticos. En ese marco, ¿cuál es el estado de situación en Brasil respecto de los derechos humanos y cómo viene desarrollándose la pelea para frenar este nivel de violência? Eu, infelizmente, vou ter que te responder que o que se faz hoje é muito pouco. O Brasil é um dos países que mais mata os seus defensores de direitos humanos. E, infelizmente, esse índice a cada ano cresce mais. Ou seja lá, o que tenhamos fazendo até agora não é o suficiente, não está funcionando. E eu tive recentemente, inclusive, solicitando medida cautelar à OEA para poder garantir a minha segurança, e não pude pedir isso direto ao Estado brasileiro porque é um Estado que eu não confio, porque foi esse Estado quem matou a minha companheira. Então, a gente tem hoje uma fragilidade muito grande, sobretudo aos defensores de direitos humanos. O Brasil está num ranking, infelizmente, de tragédia. É o país que mais mata a sua população LGBT, é um dos países que mais mata os seus defensores de direitos humanos. E todos esses índices, ano após ano, a gente não consegue reduzir esses números. Muito pelo contrário, a gente aumenta tanto feminicídio, tanto genocídio da população negra, tanto a população LGBT, os defensores de direitos humanos. O que a gente vem vivendo, e aí não é só o Brasil, é a América Latina como um todo, é uma onda muito violenta de uma crescente do conservadorismo que está nos matando diariamente. Bueno, Brasil es un país, pero también enfocado o contextualizado en el contexto latinoamericano, donde el conservadurismo y la derecha está creciendo ampliamente, donde los defensores de los derechos humanos son muertos. No solo los defensores de derechos humanos, sino todas las minorías. Ella particularmente tuvo que pedir una medida cautelar, una medida de protección para ella misma, porque está siendo objeto de algún tipo de violencia, de amenazas, y que esa medida no se la pidió al Estado brasileño, sino que se la pidió a los defensores de derechos humanos, a los organismos internacionales de derechos humanos. Exactamente. ¿Cómo en este escenario que estás describiendo, cómo llegan a las elecciones y también teniendo en cuenta el dato tan importante de la proscripción de Lula? O sea, ¿qué lugar hay para la transformación, para el cambio en esas elecciones? A expectativa para essas eleições, eu acredito que a gente tem que construir
com muita resistência, um novo horizonte, diferente do que as estatísticas e as pesquisas vêm nos apresentando. O Lula foi retirado das eleições e está preso num golpe político, também um golpe midiático. Eu entendo que o governo do PT tenha tido muitos problemas, mas a prisão do Lula hoje, ela é ilegítima. O Lula é um preso político. O que acontece com ele não deveria estar acontecendo, assim como o que aconteceu a esse candidato à presidência, do qual eu não compartilho nenhuma pauta, nenhum tipo de ideia ou ideologia, não é correto. A política que eu acredito, ela não incita a violência, ela não colabora com a violência. Portanto, o que aconteceu a esse candidato é um ato que a gente deve sim repudiar, porque a violência só gera mais violência. E eu não acredito nessa política, eu não acredito nesse tipo de ação e repudio veementemente o que aconteceu a ele e que não deve ser aplicado nem a ele, nem a nenhuma outra pessoa. Assim como o que acontece com o Lula hoje não deve acontecer nem com o Lula, nem com nenhuma outra pessoa. O Brasil hoje tem um presidente ilegítimo, um presidente que usurpou a cadeira. Então, num golpe, num impeachment, que não deveria ter acontecido porque não tem substância para isso acontecer. Eu não reconheço o presidente do Brasil hoje. Para mim, é um golpista. Então, entendendo todo esse cenário político, eu acho que a gente tem que olhar para outubro desse ano com muita preocupação e garantir na urna que a gente construa um novo modelo de política para o Brasil. Porque a gente não tem conseguido fazer isso nas ruas, e isso é grave, assim como vocês tiveram essa manifestação linda que as mulheres fizeram pela legalização do aborto, mas que quando chegou a votação do Senado, perdemos. E eu digo perdemos porque perdemos todas, não só as mulheres argentinas, mas as mulheres de toda a América Latina. E é fundamental que a gente tenha nesses espaços de poder representantes que nos representem de verdade, que nos deem voz para que a gente expresse na rua o que a gente quer e eles legitimem isso da forma adequada, da qual a gente votou para colocar eles lá. Então, é muito preocupante olhar essa onda de conservadorismo crescendo na América Latina, olhar esses candidatos que a gente tem hoje no Brasil e que crescem em pesquisa, e tentar imaginar qual pode ser o cenário do 1º de janeiro de 2019. Bien. Bueno, primero que hay que construir una propuesta por fuera de lo que están proponiendo las encuestas y los medios de comunicación. En segundo lugar, que Lula no se pueda presentar a las elecciones es totalmente ilegítimo, es un golpe político. Él es un preso político. En tercer lugar, lo que aconteció con Bolsonaro repudia fehacientemente lo que aconteció, por más de que estén ideológicamente, políticamente y en los manejos del cuerpo en dos lugares totalmente diferentes. Y tienen que llegar, pensando en estas elecciones, una propuesta, tienen que llegar a esos lugares de poder. Lo que se está generando en las calles, particularmente pone como ejemplo lo que aconteció acá en Argentina, cómo las mujeres con el tema del aborto fueron y expresaron un poder y un pedido popular de una ley, pero que no fue reflejada y no se pudo dar en el escenario de esta política representativa. Entonces, que a las horas están viviendo una situación. Ella no reconoce al presidente Temer como presidente porque accedió a ese cargo a través de un golpe de Estado, y que en estas elecciones se tiene que expresar el poder de la calle en las urnas. Bueno, la última pregunta tenía que ver justamente con eso, con qué espacio hay para la emergencia de una nueva izquierda radical, qué espacio hay para la transformación en esas elecciones. En parte lo contestaste recién.
Eu acho que hoje, dentro de um processo de construção política da esquerda, falta empatia e solidariedade. A gente tem no Brasil uma esquerda muito fragmentada. E a direita, ela já está muito bem estruturada e muito bem articulada há muitos anos. E por isso a gente continua morrendo. E por isso eles continuam nos matando. Porque a gente está discutindo se estamos ainda ou não do mesmo lado. E para mim isso é inadmissível. Porque enquanto a gente discute como que a gente vai construir a esquerda, eles se mantêm na mesma articulação fundamentalista, machista, patriarcal de sempre e continuam ganhando e continuam nos matando. Então é muito dramático olhar para esse cenário e é muito triste ver que as pessoas que deveriam estar construindo do mesmo lado e pelo interesse do povo ainda estão com brigas muito pequenas que nos colocam numa posição política muito frágil. Eu acho que falta empatia, acho que falta solidariedade para a gente entender que na luta do povo e pelo povo somos todos companheiros. E se dissemos que somos de esquerda e somos companheiros, a gente deve construir dessa forma, construir lado a lado e não ficar num projeto de disputa de poder para poder tentar construir uma nova esquerda. Eu não tenho uma resposta prática para isso. Eu olho com muita preocupação, mas sobretudo com muita tristeza para o cenário da esquerda no Brasil hoje, que mais do que nunca o povo brasileiro precisava da esquerda, ressignificando a esperança nesse país e querendo lutar de verdade pela população que está num momento muito frágil e com toda legitimidade, assim, com muitos motivos, sem esperança para acreditar na política do Brasil. Enquanto a gente tiver o povo desesperançado numa nova política, a direita vai continuar no poder y va a continuar nos matando. Que, bueno, la izquierda brasilera se encuentra muy fragmentada, lamentablemente, que llega a estas elecciones en ese proceso, que a diferencia de la derecha, que viene muy articulada hace muchos años, que esto es parte del proceso de que tantos compañeros mueran en las calles y que el pueblo brasilero se merece y se necesita una izquierda más unida, que esté a la altura de las circunstancias actuales y que, bueno, que en ese contexto, en ese escenario, observa con mucha preocupación lo que va a pasar en estas elecciones. Te agradecemos que te hayas hecho un rato para pasar por Barricada TV. Estamos muy orgullosas y orgullosos de que te hayas acercado. Acompañamos tu lucha, que es la lucha de todas y de todos por verdad, por justicia y también siempre sosteniendo la memoria. Así que esperamos que ese escenario podamos empujarlo desde América Latina. Gracias. Nos vemos la próxima.